Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos para a nossa aula número 5, Teoria da Variação. Na verdade, nós deveríamos ter antecedido a linguística variacionista, as variações diatópica, diastrática e diafásica, com a teoria da variação. Na verdade, o que nós vamos ver mais hoje é um reforço daquilo que já foi dito, sobre a variação da língua. Conforme eu falei na primeira aula, nas primeiras aulas, a língua sempre foi, a linguagem, na verdade, sempre exerceu um certo fascínio no ser humano, né? Muita gente tem fascínio em estudar a linguagem. Eu sou fascinada pelo estudo da língua, da linguagem de um modo geral. Então, desde os primórdios, sempre o homem se interessou, né, pelo estudo da língua. Só que era uma linguística, ou seja, o que é linguística? O estudo da língua. Só que era uma linguística baseada nos escritos, né? Como eu falei para vocês, não existia gravador para se gravar, não existiam os recursos que nós temos hoje, né, para pesquisa científica, para estudar a língua, enfim. Então essa língua sempre foi estudada através dos fonemas isolados, né, tudo através da escritura, os registros escritos, que é uma modalidade da língua, ok? Bom, aí nós vamos avançando, né, com esses estudos. Foi, foi no no início do século XX, né, que a linguística toma o status de ciência com Ferdinand de Saussure. Antes, antes disso, nós tínhamos os estudos da gramática comparada, nós tínhamos os neogramáticos, né, que estudavam a língua, e nós vamos ver, inclusive, aí. E aí nós temos a sociolinguística, que é estuda a língua na sociedade. Então, é a relação da língua, né, na sociedade. Então, por isso que nosso primeiro capítulo, nossa primeira aula foi sobre linguagem e sociedade. A sociedade ela tem o propósito de criar uma linguagem que atenda ao processo da interação, né? E aí, de que forma nós vamos registrar a nossa história na humanidade? Como é que nós vamos registrar, né? Como é que nós vamos registrar o uso dessa língua dentro da sociedade? Então, vem a sociolinguística porque que estuda essa relação, né? Muito bem. A sociolinguística surge como uma resposta à incapacidade do formalismo linguístico. O que é o formalismo linguístico? Eles apenas se interessavam pela forma da língua e não pela função. Então, o funcionalismo linguístico, que é uma grande área do conhecimento, dentro dele está a sociolinguística, do funcionalismo, né? Então, aí nós temos um confronto entre o formalismo e o funcionalismo, ou seja, entre a forma linguística e a função, né? Função dessa língua. Por isso que eu coloquei para vocês as funções da linguagem, né? Para que serve, como é que nós utilizamos isso na primeira aula. Então, o formalismo linguístico, ele se interessava pela forma. Então, a descrição apenas da forma, né? Sem se interessar como esse falante, né, interage. Entendeu? Então, a língua pela língua, se estuda a língua pela língua. Que aí surge o estruturalismo de Saussure. Em tratar a questão da mudança para construir o objeto de estudo da linguística moderna, Saussure retirou a língua do seu devir histórico. O que é isso? Ele se interessou pela língua aqui e agora, a sincronia.
Então, o Saussure é famoso pelas suas dicotomias, né? Pelas suas dicotomias. Então, a diacronia e a sincronia é uma dessas dicotomias, né? Quer dizer, ele não se interessou pela história da língua, pela diacronia, né? É, então, ele queria saber da língua aqui e agora, o uso da língua, tá? E foi a partir de Ferdinando de Saussure que a língua teve, a linguística teve o status de ciência, né? Se passou a estudar como uma ciência. Só que o Saussure, ele pecou, porque ele tira a sociedade dessa língua, e ele coloca a língua como se estivesse numa redoma. Então, a língua pela língua. Então, ela é inatingível, né? Então, ele, como se a língua estivesse inatingível, como se não, o falante não pudesse alcançar essa língua. Por isso que ela é abstrata, tá? Em contrapartida, a fala é concreta. A fala é o uso, é aqui, é usando, né, essa língua em todas as suas nuances. Isso se embora ele tenha sido considerado o pai da linguística moderna, que deu um status de ciência, ele não se preocupou com a diacronia, com a história da língua. Ele se preocupou com a sincronia, estudar a língua aqui e agora, né? E sem a interferência, né, do falante. Ora, nós sabemos que muita coisa que nós temos hoje, né, que provocam as variações da língua, vem no decorrer da história. Né? Vem no decorrer da história. Ok? Definindo a análise estrutural como exclusivamente sincrônica, o modelo saussuriano tornou-se incapaz de lidar com a questão da mudança. Então, o que é a mudança? É ver a língua na história, na diacronia, como é que ela começou e como é que ela veio se desenvolvendo, como é que ela veio sendo usada pelos povos, né? Porque é a mesma língua, só que estudada por sociedades diferentes. Aí nós voltamos lá para a nossa aula do latim, o latim vulgar. Quero chamar que vulgar, não no sentido de vulgaridade que nós temos hoje, mas vulgo quer dizer povo, ou seja, o latim popular, né? Ele foi criando nuances diferente em cada localidade que ele ia se acomodando, em cada comunidade de fala que ele ia se acomodando. Então, é por isso que o latim vulgar, né, é uma variação o francês, aliás, é uma variação do latim vulgar. O espanhol, uma variação do latim vulgar, o português, uma variação do latim vulgar, o italiano, uma variação do latim vulgar, e assim sucessivamente, o romeno, né? E assim sucessivamente. Nós vamos perceber que essas línguas, muitas das vezes, elas são muito parecidas. Às vezes, você ouvindo um espanhol falando, você entende muito bem. Né? Você entende muito bem o italiano falando. Já um francês já é meio complicado. Mas tem coincidências? Existem coincidências linguísticas? Existem sim. Por quê? Porque elas vêm de um ramo, né, de um único ramo. Então, as línguas neolatinas é a grande variação do latim vulgar, falado lá no processo de romanização, ok? E foi um processo interessante que a língua do dominado não sobressaía a língua do dominado. Aliás, desculpe, a língua do dominante não sobressaía a língua do dominado. Era o contrário. Era o dominado que
que impunha, entre aspas, que a gente não impõe nada, né? Então, aí nós vamos ver, inclusive, lá na língua de contato, né? Os pidgin, crioulo, enfim, ok? Definindo a análise estrutural como exclusivamente sincrônica, o modelo saussuriano tornou-se incapaz de lidar com a questão da mudança. Por isso que ele só queria saber da língua aqui agora, como é que que ela era usada, né? Ele não queria saber do processo, da história, né, dessa língua, como foi que ela se modificou, enfim. Isso criou pontos críticos dentro do modelo estruturalista. Vale ressaltar que quem deu esse termo estruturalismo linguístico, o estruturalismo, foi o Humboldt, né? Saussure diz que a língua é um sistema, chamou a língua de sistema, né? Sistema abstrato. E o estruturalismo é a estrutura, tá? Então, para eles, apenas descrever, né, a língua, aquelas formas ali. Então, pega uma palavra, por exemplo, e vai observar que a palavra é como se ela tivesse cheia de tijolinhos, por isso que é uma estrutura. Vamos pensar numa alvenaria, construir uma parede. O que nós vamos colocar? Os tijolos, né? Se você tirar um tijolo ali do meio, vai ficar um buraco, não é verdade? E se você não estruturar bem essa parede, ela vai ruir, ela vai desmoronar. Então, os estruturalistas ou formalistas, né, se preocupavam apenas com a forma, como é que ela era constituída. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar o verbo cantávamos. O verbo cantávamos, as palavras, na sua maioria, a não ser que sejam as palavras temáticas, né? Na sua maioria, elas são divididas em pedacinhos. Cada pedacinho dá uma informação dentro da língua. É um tijolinho que vai, se eu não colocar aquele tijolinho, vai fazer falta ali, na compreensão. Então, vamos pegar o verbo cantávamos. Cantávamos vem do verbo cantar, né? Cantar é composto por cante, até a letra T é o radical, né? O A, que aparece no cantar, lá nesse A final, é a vogal temática da primeira conjugação, certo? Então, todos os verbos que terminam em ar estão na primeira conjugação. Cantar, estudar, cantarolar, enfim, né? Passear e assim sucessivamente. Então, eu tenho cante, o radical, o A, a vogal temática, e o R, esse R que indica que esse verbo está no infinitivo impessoal. Tá? Então, está no infinitivo impessoal, ou seja, na própria forma do verbo. Aí, quando eu pego cantávamos, aí eu vou pegar o cante, que é o radical. Esse elemento é um elemento lexical, biosocial, porque todo mundo que pega esse pedacinho, todo mundo daquele sistema linguístico que pega esse pedacinho já sabe que eu estou me referindo ao verbo cantar, né? Aí vem o A, que é a vogal temática. Olha aí, cantávamos, né? O A, que é a vogal temática. O vá, quando nós temos um vá depois do radical, significa que este verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Por isso que isso é uma desinência, que nós chamamos, na gramática tradicional, desinência modo temporal, ou seja, ela indica o modo, o indicativo, e o tempo, que é o pretérito imperfeito. Cantava, né? Aí o mós, essa forma é uma desinência número pessoal. Ele vai indicar o número e a pessoa do verbo. Só que a forma do verbo que termina em mós indica que está na primeira pessoa do plural. Essa é uma forma, gente,
de a gente ensinar, por exemplo, os meninos saberem conjugar verbos. Então, conhecendo essas estruturazinhas, né? Conhecendo o radical, conhecendo vogal temática, conhecendo desinência modo temporal e conhecendo desinência número pessoal. Aí você vai dizer, mas isso vai ser muito complicado, porque o menino ele quer só falar a língua. Mas não esqueçam de que ele vai fazer um concurso e ele vai precisar saber dessas questões. Por isso que eu digo para vocês, nós devemos ensinar a língua na sua totalidade. Certo? Muito bem. Agora, você teve a palavra cantávamos. Se eu tirar um tijolinho daí, vai causar complicação. Veja bem, quando eu tiro o A lá de cante, então tirei o A, vai ficar cantivamos. Não tem noção, a gente não tem noção do que a gente está falando, tá? Então, o modelo estruturalista, ele se preocupava em estudar as formas, a morfologia, né? Muito bem. Número 2. A mudança não atinge o sistema linguístico. Então, para Sucy, a mudança não atinge o sistema linguístico. A mudança linguística não pode ser observada diretamente. A rigor, a língua não deveria mudar. A mudança, a variação, contraria o funcionamento da língua. Então, isso é uma crítica muito grande ao modelo de Sucy. João, vê se está molhando alguma coisa por aí, rápido. Muito bem. Ao descartar a variação como uma propriedade de fala estranha ao sistema da língua, o estruturalismo se tornou incapaz de dar uma solução teórica para o fato empírico da mudança linguística. Essa contradição entre sistema e mudança cria um dos pontos de ruptura epistemológica, no qual emerge na década de 60 o programa de pesquisa da sociolinguística variacionista, né, com o Weyrich, Blabov e o Herzog. Ok? A língua funciona enquanto muda. Então, nós não temos. Por isso que, para associar, a língua tinha que estar ali naquela redoma, inatingível, porque senão o falante ia subvertê-la. Não. Nós usamos a língua, ela nos dá os subsídios para nós nos comunicarmos, graças a Deus que ela nos dá. Agora, uma coisa é a língua, outra coisa é a fala. E ela vai, enquanto eu estou falando, ela funciona assim. São duas forças, né? Duas normas, duas regras. A língua falada e a língua escrita. São dois sistemas diferentes e que funcionam perfeitamente de acordo com a ocasião. Então, nós falamos porque nós temos essa consciência linguística, né? Então, por exemplo, nós falamos... vou dar um exemplo para vocês da linguagem na internet. A gente usa TB e VC, né? Aí você vai dizer, o menino lê muito bem isso aí. Por quê? Porque ele tem conhecimento do sistema fonológico dele. Ele tem conhecimento da língua dele. Tá? Então, nós não devemos nos preocupar, porque ele está ferindo a língua. Não. Ele está usando uma linguagem diferente, mas a língua dele está lá preservada. Né? O que pode estar sendo a causa da preocupação dos professores é que ele pode estar ferindo a norma culta, que é completamente diferente. Mas a língua não se fere, porque ela que nos dá subsídio para nós nos comunicarmos, né? Muito bem.
A concepção de um sistema linguístico heterogêneo variável, faz com que necessariamente a sociolinguística defina o seu objeto de estudo como a comunidade de fala, a coletividade que usa concretamente a língua em um contexto histórico específico. Comunidade de fala. Então, o que interessa para a sociolinguística é a fala. Ela estuda a comunidade de fala, porque é aí que essa língua vai se realizar de diversas maneiras, concretamente. A fala é concreta, a língua é abstrata, mas é uma coisa meio louca, porque, mas como abstrata? Ela está lá nos dando subsídios. Nós não vamos falar de qualquer jeito. Nós conhecemos a estrutura da língua, por isso que é errôneo falar, quando a criança chega na escola, e dizer: esse menino é muito burro, ele não sabe português. Ele sabe sim português, né? Ele sabe sim, ele conhece a língua dele, senão ele não falava, certo? Nós aprendemos a nossa língua desde o berço, quando nós começamos a falar as primeiras bilabiais, papapá, mamamã, né? Então, desde lá, nós já vamos, a criança está atenta. E aí, quando você vê ela, como seria, né? Se a escola tivesse que pegar essa criança desde os seus primeiros dias de vida e quisesse impor a língua determinada pela escola. Seria um desastre, né? Nós aprendemos a língua falada. Então, isso que é o modelo empírico que você aprende no dia a dia. Então, a importância que a família tem na nossa, na composição, né? na construção da nossa língua. Então, nós falamos português, mas eu posso não saber falar, né? Esse português que a escola quer que eu fale, só essa faixa da língua, só essa nuance da língua, correto? Então, mais uma vez, eu reitero o que eu venho falando. Não empobreçam o ensino da língua em sala de aula, tá? Acatem todas as formas que esse aluno traz lá de fora. Todas as formas. Você quer ver uma experiência fantástica para você trabalhar em sala de aula, essa diversidade da língua? É claro que para isso a gente tem que fazer um trabalho de consciência, né? De respeito, o outro tem que ter respeito. A questão do respeito deve ser construído, né? Na família e na escola também. Então, eu vou trabalhar a variação linguística se eu não trabalhar a questão de respeito, mostrar para o meu aluno, antes eu já tenho que fazer um trabalho, mostrar para o meu aluno que nós falamos diferente. Se ele se deparar, de repente, com uma variação regional, ele vai servir de motivo de galhofa para ele. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar, né? Nós vamos trazer a sociedade para dentro de sala de aula. Vamos chamar uma parteira. Geralmente, as parteiras do interior não têm estudo. Então, quando ela contar a experiência dela, de como é que elas fazem, para trazer a criança, né, ao mundo. Então, ela vai falar, e aí esse aluno já está consciente de que ela tem uma linguagem diferente. Vamos trazer o pescador, o seu José, que nunca foi à escola, mas que pesca, que conhece tudo de peixe, né? E são conhecimentos, são saberes. Então, o saber que a escola valoriza só é o saber enciclopédico. Não, nós temos os saberes. Então, seria uma experiência muito grande esse menino conhecer, né, a sua realidade e trazendo essas pessoas para darem um testemunho, para conversarem com eles.
tá? E aí a gente tem que trabalhar a questão do respeito, porque senão vai ser motivo de galhofa para eles. Sei que são adolescentes, né? Adolescente é terrível. A criança não, nem o adulto, mas o adolescente é terrível. Fazer um trabalho dessa natureza, enfim. Vamos trabalhar as ervas medicinais. A Amazônia é muito rica. Vai ensinar a fazer, vai ensinar as ervas que tanto nós, nossos avós, nossos pais utilizaram e ainda utilizam. Eu lembro de uma vez que eu dei um curso em Parintins e peguei todo o pessoal dali, de Barreirinha, Parintins, Paraná do Ramos, enfim. E aí veio um professor, ele disse, professor, eu tenho maior dificuldade de trabalhar a redação, que ele chama. A produção textual e redação é a mesma coisa. Aliás, eu nem gosto de utilizar a palavra redação, porque se criou um estigma em cima de redação que o aluno tem um pavor. Ele sabe produzir texto, mas ele não sabe fazer redação. Então a gente engana ele. Entenderam? Então, porque a palavra redação já ficou um bicho-papão dentro das escolas. Então, hoje nós vamos fazer produção textual. Vamos trazer o seu José para ele falar a experiência dele sobre a pescaria. Como pescar? Quais são os tipos de pescaria? E o seu José vai fazer o depoimento deles, e aí nós vamos fazer as perguntas, incentive os alunos a perguntarem para o seu José, para dirimir as dúvidas deles. Muito bem, seu José foi embora no outro dia, hoje nós vamos fazer uma produção textual sobre o sistema de pesca. Então, aí, claro que você já contou com a experiência do seu José, ele já te falou quais são os apetrechos de pesca, né? Como ele faz, qual o melhor horário. Gente, nós só produzimos texto sobre aquilo que nós conhecemos. Então, não façam um trabalho antes, a redação antes. Tá? Os bois não tem que a carroça não tem que estar na frente dos bois. Então tem que seguir uma ordem. Assim a parteira e assim a mesinha, que é a medicina caseira. Enfim, vamos conhecer a Amazônia, vamos conhecer a nossa cultura. Porque esses jovens de hoje, eles não querem saber. Olha, só para ter uma ideia para vocês, eu tenho um neto aqui, eu tenho aqui, meu apartamento tem um jardim que chamam de garden. Eles chamam de garden, que é para cobrar mais, mas que na verdade é uma área que a gente pode plantar. E eu plantei chicória, adoro chicória, né? Essa nossa chicória amazonense. Aí eu vi a minha mãe dizendo pro meu filho, a minha filha dizendo pro meu neto, desculpa, vai pegar umas folhas de chicória para mim. Aí ele pegou a tesoura, né? E eu só que fica bem perto da minha janela. E eu olhei, vi ele passar. Aí cheguei lá, ele estava em frente do jardinzinho, lá da hortazinha. Estava em frente e olhava para todo lado. Eu digo, antes que ele corte outra coisa. Aí eu botei a minha cara na janela e ele, vó, qual é a chicória daqui? Né? E aí, olha, não conhece. Eles não conhecem. Não adianta. Às vezes eu mudo, olha, vai lá pegar uma folha de cidreira. Qual é a folha de cidreira? O que é a cidreira? Né? Então, esses jovens não conhecem mais. Por quê? Porque nós não ensinamos. Ensine, traga a sociedade para dentro de sala de aula. Tá? Aí você vai dizer, olha, agora vamos trabalhar a língua. O seu José falou isso aqui. Nós sai para pescar, papapá. Olha, o seu José, eu vou fazer um trabalho linguístico no outro dia. Eu vou anotando com o meu caderninho. Nós sai, por que o seu José fala assim? Porque ele tem pouca escolaridade. Mas vocês que já têm já estão no banco de escola, então nós saímos. Tá? Então você vai ver que ele vai perceber que tem o nós sai e tem o nós saímos. Tá? Ele vai perceber. Então ele tem que conhecer a sua língua, tem que conhecer a sua cultura de um modo geral. Ok?
Muito bem. Entretanto, em seu texto programático, a sociolinguística também afirma que o sistema heterogêneo é uma expressão de competência linguística. Então é isso, gente. Eu tenho competência dentro da minha língua. Competência lexical, competência sintática, competência morfológica, competência fonética, fonológica, né? A fonologia. Agora eu quero dizer, o fulano escreve errado. Ortografia não faz parte da língua. Isso aí é outra coisa, tá? O que faz parte da língua são os níveis fonético, fonológico, sintático, semântico, enfim. Agora, ortografia não faz parte da língua. É por isso que de vez em quando ficam fazendo a reforma ortográfica, tá? Aí a Academia Brasileira de Letras se junta com as outras academias dos países lusófonos, ou seja, que falam língua portuguesa, e vão discutir como deve ser assim assado. Então é uma coisa imposta. E a variação não é imposta, tá? Então põe na cabeça de vocês, ortografia não faz parte da língua. A ortografia ela é interessante para eu saber falar o português, escrever o português oficial, tá? Então esse português da norma culta, enfim. Então eu vou escrever casa com S, não com Z. Aliás, a nossa ortografia, o nosso processo fonológico é um desastre, porque a gente ser alfabetizado com toda essa bagunça, esses fonemas que tem vários sons. Então, eu não sei quando escrever X, quando escrever S, quando escrever C, enfim, que dá uma confusão. Máximo, eu vou escrever máximo, mas eu escrevo cebola. Aliás, cebola é bom, né? Cebola. Então é com C, máximo é com C, né? Então, eu vou escrever. Vou escrever casa, eu vou escrever asa, eu vou escrever vaza. Então, eu vou escrever casa com Z. É uma aventura a gente ser alfabetizado no português, tá? Por conta dessas divergências que nós temos aí na ortografia. Muito bem. Augusto Schleicher, que é um linguista alemão, cujos trabalhos foram de grande importância no século XIX, propunha-se a colocar a linguística no campo das ciências naturais e considerava a língua um organismo natural. O que quer dizer isso? Que a língua nasce, cresce e morre por ela mesma. Então, mais uma vez, já melhorou o ensino da língua? Melhorou. Né? Tem uma visão naturalista, que ela nasce, cresce e morre, uma visão naturalista biologizante, ou seja, comparar a língua com a biologia, com a planta. Né? A biologia estuda os seres, né? Então a planta, né? Os vegetais, enfim, são estudados dentro da biologia. Então ele dava esse caráter, o Schleicher dava esse caráter biologizante, naturalístico da linguística. E aí sempre afastando o indivíduo, né? Assim como Saussure fez, assim como Chomsky fez, sempre afastando o indivíduo da língua. Né? Como é que uma língua vai nascer, viver e morrer sozinha? Imagina. Ela nasce dentro da sociedade, né? Dependendo das nossas necessidades, como eu já falei, a sociedade cria a língua, a linguagem para lhe servir. E ela cresce, ou seja, ela vai variar, ela vai passar por um processo dinâmico, e de repente, se todos daquela língua que falam aquela língua morrerem, ela vai morrer. Aí assim, a gente até pode dizer que tem um caráter biologizante, mas não esse conceito que ele diz que ela se faz por si só. Certo? Como se fosse uma planta ou um animal que nasce, cresce e morre. Bakhtin, Jacobs, Benveniste, Chomsky, Sapir, Boas, divergem com relação
a questão, né, da língua. Vamos ver aqui o Bakhtin. Mikhail Bakhtin é crítico da posição sussiriana, né? Ou seja, o que é isso? Que a língua é abstrata, que ela se faz por si só. É a imanência da língua, né? Então, a língua, ela tem ela exerce uma força centrípeta, desculpe. Centrípeta, ou seja, é como se fosse, ela puxasse, né, essa língua para si. No entanto, ela tem que ser uma força centrífuga. Vai centrifugar, vai espalhar, né? Considerava que a verdadeira substância da língua não era constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada por meio das enunciações. Ele usa, são diferentes, são nomenclatura diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Então, o fenômeno social da interação, da comunicação, certo? Para Roman e Jacobson, o princípio da homogeneidade, o que é homogeneidade? A língua é igual para todos. Não, a língua não é igual para todos. A língua é diferente, né? Diferente para todos. Então, a homogeneidade era a concepção que isso se tinha dessa língua. Ele não admitia que a língua sofresse variação. Tá? Não admitia. Então, a homogeneidade do código linguístico postulado por Saussure não passava de uma ficção desconcertante, já que todo indivíduo participa de diferentes comunidades linguísticas e todo código é multiforme. Ou seja, tem várias formas, muitas formas de falar. Abrange uma hierarquia de subcódigos. O que são os subcódigos? São as variações. Uma hierarquia de subcódigos. O que é hierarquia? É porque tem uma variante, um subcódigo, que é mais de prestígio do que outros. É isso que está dizendo, hierarquia de subcódigos. Né? Então, uma variante mais elitizante, outra menos, mais estigmatizada, enfim. Muito bem. Segundo Benveniste, a questão da relação entre língua e sociedade consiste em que a língua é um instrumento de análise da sociedade, descreve, conceitua, interpreta tanto a natureza quanto a experiência. Então, Benveniste também já vai contrário aí a Saussure. Segundo Chomsky, Noam Chomsky, desses todos que eu estou falando aqui, o único que está vivo é o Chomsky e o Labov. O objeto de estudos linguísticos, aliás, nem sei se o Labov já morreu, mas eu acredito que não, deve ter sobrevivido à pandemia aí. O objeto dos estudos linguísticos é a competência linguística do falante ouvinte ideal. Não existe um falante ouvinte ideal, gente. O que existe são falantes, né, e ouvintes. Mas ideal é aquele que fala a língua ideal, a língua considerada correta, enfim, pertencente a uma comunidade linguisticamente homogênea. De acordo com esse modelo de análise, não há heterogeneidade a sistematizar. Então, Noam Chomsky também, assim como Saussure, abraçava a causa da homogeneidade da língua, ou seja, a língua se fazia sozinha. Não pode, né? Para Edward Sapir e Franz Boas, que se chamou de antropologia linguística, linguagem, cultura e sociedade, são considerados fenômenos inseparáveis. Olha aí, já está contrário, no que se conclui que a sociolinguística teve origem multidisciplinar. A proposta da sociolinguística é que ela deve demonstrar a covariação, ou seja, são as formas que ficam concorrendo, né? Qual é a melhor forma que eu vou utilizar em determinado contexto. Mas não existe a melhor forma dentro de uma comunidade. Existem formas, né, que vão ser utilizadas de diferentes maneiras. Sistemática das variações linguística e social. Dizendo de outra maneira, a sociolinguística deve relacionar as variações linguísticas observáveis
em uma comunidade as diferenciações existentes na estrutura social desta mesma sociedade. Bright identifica um conjunto de fatores socialmente definidos com os quais a diversidade linguística pode estar associada, como, por exemplo, identidade social do leitor, do emissor, o que identificaria traços dos dialetos de classes sociais ou diferença entre as falas dos homens e das mulheres ou contexto social, relevante no estudo das diferenças entre a função de estilo formal e informal. Resumindo, a sociolinguística parte do ponto de vista de que qualquer língua falada por qualquer comunidade exibe sempre variações, o que significa dizer que qualquer língua é representada por um conjunto de variedades. E é essa heterogeneidade que, de acordo com a sociolinguística, pode e deve ser sistematizada. Analisar e aprender a sistematizar variantes linguísticas usadas por uma mesma comunidade de fala são os principais objetivos da pesquisa sociolinguística. De forma simples e direta, podemos dizer que o objeto da sociolinguística é o estudo da língua falada, ok? Observada, descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em situações reais de uso. Então, você pode, se nós estamos em situações reais de uso, a sociolinguística pode adentrar o ambiente cibernético. Então, eu posso fazer uma sociolinguística computacional, por exemplo. Né? Então, a fazer uma análise daquela fala que está sendo utilizada ali. Eu já tive alunos que fizeram esse trabalho. Eu mesma já fiz um trabalho sobre essa linguagem quando eu fazia mestrado ainda, tá bom? Então, nós estamos vendo, reforçando a ideia de que a língua deve ser heterogênea. Aí me passou agora, por exemplo, vocês fazerem um trabalho, como eu disse, trazer o pescador, a parteira, o curador, que eu não sei como é que, o benzedor, né? O benzedor, a lavadeira. Cada um tem uma linguagem diferente. O médico, né? Traz o médico, traz a sociedade para dentro de sala de aula, tá? Traz o enfermeiro, né? Então, são experiências onde eles representam, cada um desses segmentos representa a língua falada, né? Como é que essa língua é utilizada. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você lê a bula de remédio, né? Você quase não entende nada. Mas aí eu até estava perguntando do médico, eu digo, por que vocês escrevem? Por que as bulas são como se fosse um outro código, né? Que se estuda. Isso é linguagem técnica, gente. É a língua técnica, né? Então, a língua vulgar, a língua formal, a língua informal, a língua culta, enfim. E a linguagem técnica, ela tem determinados significados que só eles entendem, correto? Então, nós chamamos de jargão das profissões. Então, o médico não fala igual o enfermeiro, que não fala igual ao contador, que não fala igual ao professor, que não fala igual não posso exigir a homogeneidade, né? Que são pessoas com funções diferentes dentro da sociedade, ok? Então, você trazer essa experiência para a sala de aula é riquíssima. E aí ele me falou, não, por que usam os termos que você não entende, né, o nome daquelas doenças, enfim, flatulência, por exemplo, cefaleia, né? Eu estou com uma cefaleia, dor de cabeça, né? Gases, peido, pum, né? Eles não vão colocar lá peido, pum, enfim, né? Então, por isso que é para as pessoas não se automedicarem, porque vão ler, todos nós temos um pouco de louco, né, e de médico, então a gente vai querer se medicar aí lendo as bulas. Por isso que às vezes
Eles dificultam. E eu entendi o porquê de eles utilizarem aquela linguagem tão difícil, né? Aliás, olha, as palavras, elas têm o seu ambiente. Vocês querem ver uma coisa, a questão do sinônimo. Não existe sinônimo dentro da língua, tá? Não existe. Para norma culta tem, né? Antônimo, sinônimo, enfim. Então, para norma culta, preto, branco, claro, escuro e por aí afora. Não existe. Para sociolinguística, não existe sinônimo. Vocês querem ver um exemplo crasso? Você vai o cocô. A criança faz cocô, né? Aí muita gente, então, ou ela faz cocô, às vezes muitas pessoas cagam. Então, fazer cocô, cagar, né? Bosta, fezes, enfim. Agora, você vai fazer. Merda, né? Por exemplo, você não vai mandar alguém a merda dizendo vai a cocô, vai a fezes. Ninguém vai. Olha, usou a palavra merda, né? Nesse contexto. Então não pode, eu vou dizer vai a merda, né? Você não vai trocar, vai a fezes, vai a diarreia, vai, enfim, tá? Você vai fazer o exame, você não vai fazer, eu vou vir fazer um exame de cocô, ou de bosta, ou de fezes, de diarreia, sei lá, de merda. Não, nós vamos fazer exame de fezes. Então, o léxico, em cada situação, ele é apropriado. Então, assim como vou fazer exame de mijo, ninguém diz exame de mijo. Vou fazer o exame de urina. Mas mesmo, a mesma pessoa que vai fazer o exame de urina, ela diz em casa, eu vou mijar. Eu colhi o meu mijo, né? Ou a minha urina, enfim. Então, proponha isso na cabeça dos alunos. Para a norma culta, tem sinônimo inteligente, sabido, e, claro, branco, claro, né? Preto, escuro, enfim. Aliás, hoje em dia a gente vê a variedade no nome de cores que eu tô assim meio embananada, né? Falar em banana, eu ia gravar o vídeo que eu tinha me esquecido, e aproveito que eu teve uma passagem do vídeo número 4 lá no finalzinho, que eu ia citar um exemplo, acabei esquecendo. Então, aproveito como eu me lembrei, aproveitando essa situação agora, quando eu estava no Rio de Janeiro fazendo os meus estudos, né, minha especialização, eu me defrontei com nome de bananas, das bananas diferentes. Nossa, eu vim do interior, eu conheço banana inajá, banana branca, banana prata, banana maçã, né? Banana pacovan, banana grande, que é a mesma pacovan, banana São Tomé, banana casca verde, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, elas mudaram completamente. Meu Deus do céu, eu tive tanto trabalho de aprender o nome das bananas, quando eu morava lá no Amazonas, e agora mudou tudo. E o pior é que, quando eu cheguei em Manaus, eles continuaram. Aqui foi pior, porque as meninas do Caixa, né? E eu fiz um trabalho, inclusive, com a dimensão social do léxico. Eu peguei o Carrefour como exemplo, peguei as feiras de Manaus, o Carrefour e o DB. Porque o DB é um supermercado de Manaus, o Carrefour não é de Manaus. Aliás, o Carrefour é uma empresa francesa, por isso que é Carrefour, mas não é nem Carrefour a pronúncia. No francês é Carrefour, mas nós aportuguesamos Carrefour. Muito bem. E aí, quando eu chego aqui, vou fazer a compra, banana, aí a menina me perguntando que banana é essa. Pronto, me bananou. Acabou de me bananar. E o pior é que o nome lá nos prospectos, naqueles
que eles colocam lá nas propagandas, tá o nome lá de São Paulo, lá do Nordeste, do Sudeste. E a menina veio me perguntar, eu digo, não, vocês deveriam saber qual é o nome da banana, porque não tá banana grande, não tá banana pacovã, é banana da terra, banana d'água, é banana ouro, que a Inajá é ouro. Então é uma confusão, não queiram saber o quanto eu tive dificuldade em aprender e desaprender, né, o nome das bananas, ok? Então eu adoro comer uma banana pacovã, uma banana grande, eu nem chamo pacovã, o pacova, enfim. Banana grande, né? Muito bem. A teoria da variação tem por princípio, gente, a existência de uma ciência da linguagem social, tá? Ou seja, a linguagem que acontece na sociedade. Como é que nós usamos essa sociedade, essa linguagem? Levando em conta fatores diatópicos, que nós já vimos, fatores diastráticos, fatores diafásicos, certo? Então, nós não falamos a mesma língua. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Várias vezes eu gravei, pensei que estava gravando os áudios, e quando eu ia ver, quando eu ia ouvir, não tinha gravado nada. Meu Deus do céu, uma angústia, porque eu procurava ser o mais parecido com o que eu tinha gravado antes. Mas é difícil, né? Muitas situações eu deixei de gravar, por exemplo, no 3, no 2, porque eu não tinha gravado. E aí vai regravar, você não é a mesma coisa, você não é a mesma, você não toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque a água passou, né? Então é difícil você se comunicar da mesma maneira na sociedade. Muito bem. Tem por princípio a existência de uma ciência da linguagem social que assume a coexistência. Co é paralelo, coexistência de variantes, elas ficam concorrendo. Não esqueça da concorrência e da coocorrência e da concorrência de variantes no meio social e que procura analisar a probabilidade ou a possibilidade de uso dessas variantes. Esse modelo de análise linguística é também chamado de sociolinguística quantitativa. Então, a gente vai ver quanto é que está usando, quanto é que os jovens estão usando, qual é a porcentagem, qual é a estatística. Então, a sociolinguística quantitativa, ela mede, ela mensura, né, os usos dessas variantes. Qual é a que nós estamos usando mais? Né? Qual é que nós estamos usando menos? Qual é que os idosos usam? Qual é que os adultos? Qual é que as mulheres? Os homens? Né? Itacoatiara, Borba, enfim. Isso que é a sociolinguística quantitativa. Vem de quantidade, ela vai medir, ela vai mensurar através da estatística sobre o resultado da sua pesquisa. Então, a sociolinguística quantitativa por operar com números e tratamento estatístico dos dados coletados. Tá bom? Então, quando se vai fazer uma pesquisa sociolinguística, lá na metodologia a gente fala, esse trabalho segue os moldes da sociolinguística variacionista e quantitativa. Logo, nós temos aí um trabalho quantitativo. Porque nós temos as entrevistas, nós vamos conhecer a sociedade, vamos entrevistá-los, vamos conversar com eles, interagirmos com eles, e porque vai mensurar sobre essa conversa que nós tivemos, os fenômenos que nós identificarmos, enfim, tá? É quantitativo, tá? Um trabalho sociolinguístico dificilmente só é quantitativo, ou só é qualitativo, dificilmente. Em 63, Labov publicou seu célebre trabalho sobre o inglês falado na ilha de Martha's Vineyard, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.
Nessa pesquisa, Labov relacionou fatores como idade, sexo, ocupação, origem étnica e atitude ao comportamento linguístico dos nativos da ilha, que é uma ilha, né? Vinarde é Ilha de Marta, que quer dizer em português. Martas Vinarde. No que se referia à pronúncia de determinados fonemas, né? Determinadas variações. Então, ele pegou os ditongos ai e au e foi ver como é que essa sociedade, como é que essa comunidade se manifestava, levando-se em conta, e ele seguiu os estudos sobre a estratificação social do inglês falado na cidade de Nova York. Então, você viu como modelo, né, o parâmetro de análise, de comparação, o inglês falado na cidade de Nova York, né? E aí ele foi mensurar. Vale ressaltar que essa ilha, em tempos de inverno, por exemplo, ela só conta com os habitantes, são pouquíssimos. E quando chega na época do verão, né, na época das férias, ela triplica, quadriplica o número de pessoas que ficam lá na ilha, são os turistas. E isso, de qualquer forma, o que ele está querendo saber? Se esses turistas, por exemplo, de Nova York, quando forem para lá, eles vão influenciar. E se esses moradores da ilha vão ser influenciados por essa onda, porque isso acontece o tempo todo, todo o ano, no tempo de verão, lá nos Estados Unidos. Ok? Então, assim nós fechamos a nossa aula número 5 e não esqueçam, eu gostaria que vocês lessem, me fizessem perguntas, vão pelo WhatsApp, façam perguntas, que eu não vou recusar de tirar essas dúvidas de vocês, tá?